Agora, vamos curtir também esse bate-papo? Convido você, claro, sempre a participar com a gente aqui através do @Revista da Cidade, que é um bate-papo também que eu te convido a fazer uma reflexão sobre a vida e sobre uma coisa que fatalmente encontraremos com ela, mas mesmo sabendo disso, a gente ainda se espanta, a gente ainda se entristece demais, mesmo sabendo que é a única certeza que a gente tem. Estou falando da morte e do luto, que muitas pessoas, que quem fica, claro, acaba vivendo. Para isso a gente tem dois convidados muito especiais, Eduardo Chiniachik, palestrante, mestre em neuropsicologia. Bem-vindo sempre. Gratidão de estar aqui, prazer imenso de estar compartilhando esse momento e principalmente essa temática. Tá certo. E também o Nelson Moraes, que é escritor e pesquisador espírita. Seja bem-vindo também à revista. Obrigado. Estamos aqui com muita alegria e o coração, né? Vamos compartilhar isso também, né? Afinal de contas, o que a gente compartilhou em termos de sentimento geral no Brasil até agora, e o Gabi, claro, tá aqui para conversar com a gente também sobre isso, né, gente? O Gabi tá aqui desde Tá aqui desde o comecinho, gente, faz só umas horinhas. O que a gente tem compartilhado desde o início do ano tem sido justamente um sentimento contrário a esse que você comentou agora, né, Nelson? Em vez da alegria do início de ano, da expectativa de dias melhores, enfim, de colocar em prática todas as nossas metas, a gente está sendo muito minado, né? Por muitas notícias ruins, por grandes tragédias, por situações adversas e que, obviamente, a gente que está de longe já sofre, a gente faz uma ideia e se compadece daquelas pessoas que estão, né, vivendo e passando por isso tudo, né? Então, como é que a gente faz, nesse primeiro momento eu gostaria que vocês falassem sobre isso, para tentar, ao mesmo tempo que não se alienar, a gente não pode, né? Afinal de contas, as pessoas também precisam de ajuda, nem que seja uma espiritual, uma oração, mas também não se deixar abater a ponto disso fazer diferença na nossa vida, de trazer a gente para baixo, de se deprimir. Como é que a gente consegue fazer esse equilíbrio, Eduardo? A primeira coisa que eu acho que é assim, muitas vezes quando as pessoas estão passando por esse momento, a tendência é dizer assim, você tem que ser forte. Você tem que ser forte. E eu acho que esse talvez seja o pior conselho para alguém que acabou de perder. Né? Se permita viver a fragilidade, se permita viver a perda. O trauma, quando a gente fala assim, essa pessoa está traumatizada. O trauma é um momento em que algo foi interrompido e a pessoa não teve direito à resposta. Ela recebeu um estímulo, mas ela não teve direito à resposta. Então, em Brumadinho, é o momento em que as pessoas ainda não enterraram seus mortos. Então é esse momento em que a pessoa ela não pôde efetivamente se despedir. Ela está ainda com um nó na garganta e ela não está conseguindo chorar, berrar, gritar. Então, esse momento ela não tem que ser forte, ela tem que ser frágil, ela tem que viver exatamente o sentimento de desamparo e ela sentir exatamente viver isso. Então, no momento em que a pessoa ela permite expressar, é o momento que ela permite se desapegar, enquanto ela não tiver esse momento de se despedir. Então, todas essas perdas foram momentos onde as pessoas não tiveram, principalmente quem perdeu, não teve direito a essa resposta, né? De se despedir, de parar e dizer assim, quando a gente vive uma perda com a Bibi, a gente fala assim, nossa, ela viveu uma vida cheio, né? E a gente consegue se despedir dela sem dor, porque a gente fala assim, nossa... E é uma despedida com alegria, né? É com alegria, né? Agora, quando você vê uma vida sendo interrompida e ela não teve direito a ser vivida, ela toca profundamente dentro da nossa alma, porque esse é um medo primordial, que em algum momento a nossa vida fique interrompida também. E nós não consigamos terminar os sonhos. Tem um poema do Carlos Drummond de Andrade, Viver não dói. O que dói é aquele beijo que a gente não deu, é aquele abraço que a gente não deu, é aquela despedida que a gente não fez, é aqueles sonhos que a gente não realizou. Então, é esse momento em que parece que cada pessoa que morreu em Brumadinho é uma parte de mim. Cada garoto que partiu é uma parte de mim. Né? O piloto do helicóptero é uma parte de mim. As pessoas que morreram no Rio de Janeiro, na tempestade, é uma parte de mim. Boechat partindo é uma parte de mim. Então, por quê? Porque foi interrompido. E esse sentimento de... parece que ficou sem direito à resposta.
A presença do Nelson aqui também está sendo muito comemorada aqui nas redes sociais, muita gente conhece seu trabalho e a gente vai, através do espiritismo, da explicação que você vai dar pra gente, tentar entender um pouquinho esse momento. Afinal de contas, foram muitos acontecimentos em pouquíssimo tempo, num intervalo muito curto. E num momento, como eu disse no começo da conversa, muito emblemático, de um início de ano, em que a gente vem com um outro tipo de expectativa, né? Como é que os espíritas explicam ou entendem um momento como esse, de desencarnes coletivos? Como é que a gente pode tentar trazer com essa explicação uma forma mais tranquila de acalmar o coração? Eu acho que as pessoas, elas enterram os mortos, mas não conseguem enterrar as mágoas, que faz com que a criatura, mesmo vivo, né, está morto para a realidade. Nós temos, no século XIX, o grande evento da descoberta da nossa natureza ampla, profunda, gente. E ninguém está se movimentando para buscar explicações. Porque nós estamos num mundo vivendo de efeitos. Do que vive o médico? Da doença. O que é a doença? É um efeito. Então nós não estamos trabalhando as causas. Por que Brumadinho? Né? Por que essas catástrofes? Existe uma razão. Eu acho que a grande tragédia está no homem, que não se educa, não se renova, não é? A ganância cresce a cada dia de forma a deixar a criatura em total desequilíbrio, esquecendo do outro, não é? Você, quando vai fazer uma estrutura de alguma coisa, você tem que pensar nos outros. Infelizmente não está acontecendo isso. Por quê? Falta a educação espiritual para a vida. Nós temos que pensar em termos espirituais. Acreditar hoje, tendo consciência de uma inteligência superior, acreditar hoje que a vida começa no berço e termina no túmulo, isso deixa um vazio muito grande para a pessoa lidar com esses problemas. Então busca aí acharás. As pessoas não buscam. Elas se fecham na mágoa, né? E depois sim que acontece o fato, todo mundo procura o espiritismo para encontrar um reconforto. Ou que se é o único que espiritualizar de alguma forma, né? Independente da religião, né? Não tem nem dúvida. Então eu tenho até dito para muitas pessoas que me acompanham, seguem o meu trabalho, que essa busca de uma resposta através dos mecanismos da mediunidade, muitos procuram isso nessa hora. Passou esse tempo. A mediunidade, ela é orgânica, física. Não tem mais ninguém nascendo com a capacidade de um Chico Xavier, né? Então, esse conceito... Teoricamente, no momento que a gente mais precisaria deles. Deles, não é verdade? Agora, se isso fosse importante para nós, seres humanos, nós íamos ter um Chico em cada esquina. Só que a pessoa nunca ia evoluir para compreender a morte. Sim. Não é? Sim. Ia se estabelecer um correio para você chegar lá na esquina igual um orelhão. Não é isso. Então, eu tenho ajudado as pessoas a viver esse momento dizendo o seguinte: pensa no teu ente querido como alguém vivo, que você pode conversar, meu Deus do céu. À noite, relaxa. Pensa nesse ente querido sem amargura. Chora um pouquinho, não tem problema, mas conversa com ele, dá uma atenção para ele. De repente você vai sair do corpo, que é tão natural, e vai abraçar o teu ente querido. E vai sentir um grande reconforto. E eu tenho N testemunhas de pessoas que alcançaram essa alegria. Por quê? Essa é a realidade da nossa vida. Somos espíritos. Nós temos uma consciência de que, se não fosse a possibilidade de deixar o corpo à noite, você não aguentaria a reencarnação. Seria muito pesado. Então nós estamos numa prisão em regime semiaberto, graças a Deus. Não é? Então eu falo que nem nessas horas vem as profecias, todo mundo falando. Sempre vem os grandes adivinhadores, né? Os grandes adivinhadores. Gente, nós temos que entender que o planeta vai ser aquilo que o homem fizer dele. Sem dúvida. Não será por uma atitude divina, por uma determinação divina, que vai se consolidar este ou aquele futuro para a humanidade.
Deus entregou essa maravilha para nós administrarmos. Qualquer não coisa sabendo, nesse né? mundo... Isso que é muito triste de olhar, né? Olha, hoje é tão fácil você se basear, até mesmo em cientistas como um Albert Einstein. Ele fala assim, o sábio, consciente da lei da causalidade, ele pode vasculhar o passado e prever o futuro. Como? Ora, analisa as tuas tendências, né? Os teus impulsos, quase que você não consegue frear. Está aí falando quem foi você no passado. Duas crianças nascem no mesmo lar e você já percebe cedo demais que cada um tem um caráter diferente. Sim. É verdade. Então, quer dizer, existe algo já construído em termos de personalidade e caráter. Está aí uma das grandes provas da mediunidade, da imortalidade da alma, da reencarnação. E é muito interessante a gente pensar nesse assunto, né, dessa coisa que você falou, do cuidado do planeta, do que foi entregue a nós, do que nos foi confiado para cuidar bem, para fazer evoluir, né, para nós evoluirmos também. E quando a gente olha e faz um paralelo com esses acontecimentos ruins, com essas tragédias, eu não consigo enxergar de outra forma, a não ser como um recado para que a gente evolua, para que a gente cuide melhor das pessoas, para que a gente se aproxime, para que a gente não odeie, para que a gente ame, para que a gente esteja sempre de bem, sempre na conexão, com a nossa energia voltada para a positividade, porque justamente a gente não sabe quando essa eventualidade vai acontecer. E a gente vai querer ir embora daqui, ou que um ente querido nosso se vá com uma mágoa, com uma rusga, com uma briga, né? Sem ter falado que ama, sem ter dito as coisas bonitas, sem ter provado seu amor. Então eu vejo isso como uma lição. Só que eu vejo muitas pessoas nadando contra essa tendência e não enxergando esse ensinamento. Estamos na contramão da realidade, esse é o problema. Qual é a nossa realidade? Convivência irrestrita. Somos jogados na vida pelas circunstâncias, não é? E você tem um bandido vizinho de um lado e tem um santo do outro. Você não pode escolher os seus vizinhos. Exato. Até tenho uma pergunta para fazer pro Edu, que foi uma coisa que me inquietou muito ao longo dessa semana, né? Porque nós, enquanto jornalistas, a gente tem já pelo hábito de cobrir, né, essas eventualidades, essas tragédias. Só que todo esse impacto, né, toda essa sequência de notícias ruins, isso também abala a gente que está aqui como porta-voz da informação e abala todas as pessoas que não estão no nosso lugar. Então, assim, logo no começo da semana eu desabafei aqui no programa e falei, gente, como que lida com isso? Que nós não temos nenhuma ligação direta com esses casos, por que mexe tanto com a gente? Como que a gente lida com isso, Edu? Os dois pontos. Ontem, Flamengo e Fluminense. Comoção nacional. Fizeram uma homenagem bacana, assim, né? Todas as pessoas que estavam dentro do estádio começaram a chorar, se emocionar. E a gente olha e se diz o quê? Essa é a lição. Mas também essa é a lição. Por quê? Todos nós temos dentro do nosso cérebro uma área que são os nossos neurônios espelhos. Então alguém boceja, eu bocejo. Eu assisto um filme e eu me emociono com o filme. Para quê? Para que eu possa evoluir como ser humano. Então, por um momento, empatia. Eu me coloco no lugar de. Então, o neurônio espelho é chamado de neurônio da empatia, neurônio da compaixão. Então, qual é a lição? Seria fantástico se por um momento, ao invés de eu me fechar, de buscar a indiferença, de ficar preso na pior parte da lição, que é assim, desconfiança, distanciamento e principalmente ficar preso ao julgamento. É sempre assim. Esses caras são sempre assim. É o pior comentário que a gente pode ver. Por quê? Porque eu vou ficar preso no julgamento. Quando eu fico preso no julgamento, eu fico preso na reatividade. E aí eu começo a fazer exatamente o quê? Eu vou me fechar, eu não vou me abrir. Sabe o que é? Aconteceu, mas agora eu vou me proteger. E aí, a lição que a Rê estava falando, que é... A lição qual é? É aquilo que a gente viu no Fla-Flu. Sabe assim, por um momento a gente torce, mas sabe, a pessoa que está com uma camisa diferente da minha, não é melhor, não é pior, sabe assim, é parte de mim. Somos todos unidos. E essa, a visão, né, quando a gente está vendo exatamente tudo que foi dito, é exatamente isso.
né, por um momento, uma evolução espiritual para dessa dimensão medíocre. Nós temos recursos. Infelizmente, desculpa, Nelson, mas o programa está terminando em 30 segundos. Ai, meu Deus, é uma pena encerrar esse assunto. Vamos deixar o convite para a gente voltar e falar sobre isso? Me desculpa, de coração. Eu queria ter até as 2 da tarde, pelo menos. Eu vou deixar os contatos aqui também, Eduardo Chiniachique, educhim.com.br, e também do Nelson Moraes, tvpaz.tv.br. Mas eu acho que a grande mensagem é que nós consigamos aprender com essas adversidades, já que muitas delas a gente não consegue evitar, né? Agradeço demais a presença de vocês. O tripé da felicidade é aprender a amar, perdoar e servir. Safine, o resto é perfumaria. É verdade. Não é? Amar, perdoar e servir. Perfeito. Realmente, são 3 palavras que a gente não pode esquecer. Obrigada mais uma vez. Gente, um excelente final de semana para vocês. Fiquem todos com Deus. Na segunda-feira a gente volta com mais Revista da Cidade, com muito mais para você. Bom fim de semana. Tchau, gente.